eu fico tentando ver quantas histórias aquilo pode narrar, que ele pode te trazer, né? Há 50 anos eu vivo essa captação da imagética da cidade. E o cemitério também era a minha grande referência. Então, era o lugar mais especial de divertimento meu, né? A morte é um tabu para a nossa geração, né? E antigamente era o sexo que era um tabu. Ai, você vai no cemitério? Você vai levar minhas crianças lá no cemitério, meus filhos? E São João estava com sede desse tipo de cultura. Foi uma exposição de arromba, uma coisa absurda. São João não cultiva a memória de Pavão. Uma prostituta de uma ordinária comunista, entendeu? Que foi presa. São João ainda é uma cidade conservadora? Nossa, isso é complicado. Ela tinha a proteção como se fosse uma barreira, ninguém vai atingi-la. E o Monsenhor Ramalho chegou aqui e viu isso e falou, nossa, tem potencial essa localidade. A nossa cidade, ela evoluiu como os nossos fundadores esperavam? São João da Boa Vista está completando 200 anos e para falar disso, a gente vai olhar um pouco para o passado. Meu nome é Matheus Leandro, eu sou jornalista e um recanto do céu desprendido, eis aí São João da Boa Vista. Eu sou Cláudia Cunha, professora e escritora. Matheus, você tem dado a seta direitinho? Ai, São João ninguém. Eu sou Antônio Carlos Loretti, mais conhecido como Loretti, sou arquiteto, urbanista e sou atualmente presidente da Academia de Letras. Uma frase difícil, né? Mas uma que está me atormentando na cabeça do que a gente pode fazer daqui para diante. Que a nossa vida não é uma janela, mas é um espelho. E a gente precisa trabalhar com o espelho e não com janela. E para comemorar os 200 anos, além de trazer aqui o Loretti para contar um pouco da história pra gente, a gente também veio vestido a caráter. Eu tô até elegante com essa camisa por cima, mas olha só, a gente tá com camisas personalizadas, eu vou até mostrar para vocês aqui a minha. Olha só, Serra da Paulista, Ponte do Arco, Rio Jaguari, Crepúsculo e bom por bosta. Agora, Matheus, vai ver a minha. Vamos ver o que a gente tem aqui. Pagu, Dona Gertrudes, Mantiqueira, Pedra Balão e Iapique, que é a principal festa da nossa cidade, né? Então, estamos a caráter, vamos falar sobre São João da Boa Vista hoje e já vou começar perguntando pro Loretti. Eu posso começar perguntando pro Loretti? Começa então. Loretti, você é nascido aqui em São João do Jaguari? Jaguari? Foi o primeiro nome da foi cidade. Foi o primeiro nome. O primeiro nome mesmo foi Santo Antônio do Jaguari. É Santo Antônio? Foi o primeiro santo. Mas depois ficou São João do Jaguari. Foi São João normal. Mas é que para o pessoal não confundir, não foi Santo Antônio do Córrego do São João. Então São João é um personagem que veio um pouco depois. Mas eu nasci aqui, sim, nasci na Santa Casa, eu não sou de parteira, não. Porque os outros ficam perguntando isso, né? Se é nativo e tal. Não, eu tenho minha referência. Santa Casa é o local onde eu nasci. Foi o Dr. Sebastião, que já faleceu. Ele que trouxe muitas crianças aí, né? Aqui em São João da Boa Vista. E também eu nasci muito grande. Minha mãe fala, né? Acho que tinha 50 centímetros. Parto normal? Parto normal. Ela falou que era assim uma melancia com abacaxi. Né? E o segundo dela, né? Todos os filhos dela foram muito grandes, assim. Eu tive, acho que 4.800. Tanto que quando estava na maternidade, né? Chegou um médico lá e falou, nossa, o que é essa criança crescida no meio das outras? Precisa retirar, não pode ficar aí, né? Então, depois aí fiquei miudinho. Mas a minha referência de nascimento foi na Santa Casa. E a Santa Casa de Misericórdia, Carolina Malheiros, que eu moro próximo a ela também, né? Então, nunca abandonou o lugar de nascimento. O lugar nunca foi de abandono, né? A gente sempre morou ali próximo, ali na Vila Loyola, aqui na Vila Conrado, então minha referência é essa. E o cemitério também, era a minha grande referência. Então, era o lugar mais especial de divertimento meu, né? Porque não tinha fio lá, né? Não tinha fiação, então a gente ia soltar papagaio lá. Olha só. E em cima dos túmulos, né? Fazendo estripulia. Mas é também o local que eu mais, assim, gostava de ver, aquelas esculturas, aquelas inscrições. Então eu estava começando a ler, então eu queria saber o que estava escrito nos túmulos, né? Nos epitáfios. Então foi minha referência, era um parque, né?
e cheio de árvores. Agora está meio desfalcado dessas árvores, porque essas árvores também envelhecem, né? Então elas têm mais de 50 anos e elas precisam ser repostas, tem que fazer manejo, né? Mas na minha época ainda era um grande parque, né? Um parque assim para crianças. E já te chamava atenção as esculturas? Aí eu acho que eu sempre fui tendente às artes, né? Eu sinto assim que minha família, ela é toda ligada à arte, né? Principalmente do lado da minha mãe. Então as mulheres do lado da minha mãe eram todas artistas, né? Eram pintoras, bordadeiras, pintavam o set. E eu parece que herdei essa tendência, né? Então eu ficava admirando as antiguidades, né? E talvez essa minha paixão por antiguidades, né? Eu sou muito apaixonado pelo objeto, né? E a minha primeira revelação nesse sentido foi a primeira visita que eu fiz ao Museu Histórico aqui e Pedagógico em São João, que foi com uma professora da segunda série de Joaquim José. Então ela levou-nos, né, eu acho que foi em 1974, quando São João fez sexcentenário, 150 anos. E ela levou a gente lá para visitar o museu, porque ela lidava com antiguidades, né, também. Ela depois vai ser dona de uma banca na feirinha do MASP. Olha ela ia só. para São Paulo, ela adquiria as peças aqui e levava lá para vender nos domingos, né? E aí ela fez essa revelação para a gente. Aí eu vi que tinha muito mais do que um simples objeto, mas tinha uma certa antiguidade, um certo capricho no fazer e uma certa história que não estava revelada. Você é apaixonado por aprender sobre essa história. E eu era apaixonado pelo objeto, viu, Matheus? Eu acho que eu tenho um lado meu muito íntimo, assim, até necessário, uma demanda necessária. Eu preciso, para me alimentar, eu preciso ver o contorno do objeto, eu preciso sentir, eu preciso analisar por que aquelas tonalidades, como aquilo foi produzido, quem é que demandou. Mas é uma coisa aquilo. sinestésica mesmo? Você tem que tocar. Uma ligação mesmo, assim, energética. Tanto que eu me abasteço. Eu preciso Você se renova estando só olhando esses objetos, essa construção, e só de ficar imaginando, é uma construção, né? Eu fico tentando ver quantas histórias aquilo pode narrar, que ele pode te trazer, né? E aí, para mim, isso era fantástico. E eu desenhava muito bem também, né? Então, eu começava a desenhar tudo isso que eu via, né? E esses objetos em todas as escalas, até a cidade. Então, por isso que a minha relação com o patrimônio, né? De achar que o patrimônio me fornece todos esses elementos. E por isso a minha tendência para a arquitetura. É legal ver que é uma coisa realmente de paixão e não só puramente burocrática mesmo, de administrar aquele patrimônio e sim por se importar com aquilo. Né? Sim, e eu acho que é até um sentido de paixão, é uma situação meio platônica, perigosa. É quase uma paixão. Por exemplo, eu sofro vendo imóveis sendo demolidos, entendeu? Espaços sendo desmanchados, interrompidos, e eu vendo que aquilo não vai ser melhor do que era antes. Então, depois o que vai ser construído ali, né? Então, eu tenho uma espécie de luto. Eu fico com um certo luto. Às vezes eu até evito de voltar naquele espaço. Às vezes eu tenho assim um bloqueio, mas para eu não sofrer, para eu não prolongar o luto, até que aconteça alguma coisa eu consigo apagar aquilo da minha memória. Então, por quê? Porque a minha relação é muito forte, e já muito mais de 50 anos, né? Estou com 57. Há 50 anos eu vivo essa captação da imagética da cidade, né? Então, aí, como que eu consigo trabalhar isso, né? A cada perda. É como se tudo aquilo fizesse parte do meu mundo, da minha construção desse mundo, né? E que eu tento defender. Eu tentava até pouco tempo me defender, digamos, não politicamente, mas me posicionar dentro daquilo que rege sobre esse espaço. Então, mas ultimamente eu não estou conseguindo mais fazer isso. Então, eu fico assim um pouco sentido. Então, eu sinto muito mal quando eu vejo que algum desses elementos muito importantes dessa narrativa, dessa construção que eu fiz desse espaço, ele cede, né? Ele se desaparece, ele é mutilado, ele é cancelado.
esse jogo, né? Aí eu sinto como fosse um membro da minha família, né? E é um pouco da história da cidade que a gente perde. E que eu acho que poderia ser proporcionar muito mais histórias e muito mais paixões. Eu julgo esse ato como uma paixão. Né? E é uma paixão, né? Se você pensar bem, paixão vem de passion, pathos, que é doença, né? Em latim. E pathos paixão seria uma doença ao limite, é uma coisa que te tira do sério, você né? Sofre por é um sentimento obsessão, ao limite, né? Exatamente, é um sentimento ao limite. Então eu encaro todo esse ato pelo patrimônio da cidade como uma paixão. Então eu vou perdendo esse sentido e eu gostaria que outras pessoas proporcionassem isso também para outras pessoas, mostrasse para eles, olha, o quanto isso é encantado, né? E quanto isso te pode dar um encantamento, te pode dar mais força para dizer qual a tua razão de viver, né? Esses lugares, esses espaços, esses momentos, e quanto que você pode proporcionar para o próximo. Isso é o maior prazer. A paixão é bem nesse sentido, não é uma doença egoísta. É uma paixão, a paixão é o sentido de você proporcionar esse grande sentimento pelas coisas junto com outras pessoas, né? Então, já pensou a gente proporcionar isso para as crianças, de repente isso é uma revelação para ela, como a minha professora fez aos 7 anos, e de repente essa pessoa multiplicar esse sentido da vida, né? De paixão pelo espaço, pelo objeto, pelo patrimônio, né? Então, seria fantástico. É pena que vai se perdendo, né? E você percebe hoje que existe o interesse das pessoas, das novas gerações por isso, que a gente tem grandes historiadores aqui na cidade, né? Então a gente vê que nas gerações anteriores isso foi bem fomentado, pelo menos parece ter sido. Você sente que você consegue transmitir isso para frente? Olha, eu acho que eu tinha um desempenho muito melhor há uns 10 anos atrás. Eu não sei se essa paixão minha estava muito mais explícita, estava muito mais pronta para explodir, né? E para transbordar pela cidade. Mas porque eu estava mais relacionado com a cidade, com São João. Meu trabalho lá fora, eu sou professor na arquitetura da PUC, em Poços. Hoje eu passo, digamos, 50% da minha vida lá em Poços de Caldas. E lá também eu trabalho pelo patrimônio. Eu tenho outras paixões, né? Sulfurosos, minha paixão sulfurosa lá por Poços. Mas hoje eu sinto que eu estou trabalhando muito mais por Poços e por meus estudantes do que por São João. Então eu sinto que eu estou devendo isso. Por passar o dia a dia lá, né? Mas antigamente eu conseguia fazer mais isso, né? Então, envolvido com patrimônio, com todo mundo que me chamava para ir para as escolas, então eu fazia um trabalho diferenciado. É engraçado você ter falado de 10 anos atrás do cemitério, porque eu lembro quando eu estava na faculdade, eu fui fazer uma matéria no cemitério mesmo. A primeira entrevista dele. Exatamente. Foi o nosso primeiro trabalho com telejornalismo. Eu lembro direitinho. Eu fixo a imagem. Por exemplo, eu lembro dele suando, eu estava suando. O Cemitério Municipal São João Batista completou 120 anos de existência. Ele é considerado um museu a céu aberto, dada a riqueza cultural dos monumentos que existem aqui. O cemitério é uma praça pública, o cemitério é um campo, é um local que todo mundo deveria usar como um espaço público mesmo. Bom, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Então... Mas estava quente mesmo. Também. Mas qual que era a matéria? A gente fez uma matéria especial sobre o cemitério, sobre a história do cemitério. E a gente abordou ela por aspectos diferentes. Desde a parte de lendas até a parte arquitetônica, né? Até a parte da história das famílias. Não sei se era um trabalho de faculdade que vocês estavam desenvolvendo. Exatamente. Lá da que aí era a Isabela e eu, né? A Bels. E a gente entrevistou e eu lembro, não sei se... Não sei se o Gustavo também estava nesse grupo, não. Oi? O Gustavo. Não tava. Era outros, eram vocês. Que aí a gente foi entrevistar o Loretti, que a Bels recomendou, né? E... No cemitério. No cemitério. E aí ele falou que ele estava com um projeto de começar umas visitas guiadas pelo cemitério. E aí ele usou a gente de cobaia. E foi provavelmente a melhor aula que eu tive da história da cidade, porque foi lá ao vivo, vendo os túmulos, né, as famílias, entendendo melhor as estátuas do Fernando Furlaneto. Você continuou com esse projeto? Olha, naquela época a gente avançou bastante, né? Acho que até, digamos, 20 anos atrás, aí eu desenvolvi um trabalho com o Teatro de Tábuas, na ocasião, porque a partir do centenário de nascimento do Fernando Furlaneto, né?
eu falei, nossa, a gente conhece tão bem tudo isso, a gente sabe das necessidades de preservação da obra dele, sabe onde estão os originais de gesso, né? Estavam nas escolas, no fórum e tal. Por que não fazer uma exposição? Aí fizemos aquela exposição no Teatro Municipal, quando ainda não estava acabado, estava só o foyer que estava liberado, né? E foi uma exposição de arromba, uma coisa absurda, porque fez um sucesso assustador, teve mais de 3.000 visitas. Então, naquele tempo também tinha uma confluência de interesses, por exemplo, a educação o Departamento de Educação era cuidado pela Durceli Braz, e era impressionante o pensamento dela. Na cultura estava a Vânia, então era o Laerte, então o pensamento estava redondinho, tinha o Elinho, que era assessor da Vânia, então tudo que eu pedi eles fizeram. Então a gente ia de caminhão para recolher, né, todas essas imagens, trouxemos, e aí foi uma revelação. Um artista que já existia lá no cemitério, mas foi uma revelação para muitas pessoas, inclusive para as crianças. E faziam fila, vinha ônibus, era uma loucura. Parecia a exposição do Rodin, do Emanuel Araújo, lá da Pinacoteca. Mas a qualidade não fica muito atrás, né, do Fernando Furlanetto. É que aí, do Rodin, mas parecia essa festa, né, essa coisa de... por quê? Porque eu acho que São João estava com sede desse tipo de cultura. Então, quando a gente fala assim, sede e fome de cultura, quando a gente fala, não, mas exposição, naquele tempo, né? Exposição de arte, exposição de pintura, exposição de escultura. Uma coisa cult, distante. Né? E é uma bobeira, deve ser umas coisas lá para vender, né? Mas era uma visão assim meio precária, uma visão de mercado, né? Mas quando botou as imagens lá do Fernando Furlanetto e aquilo próximo a você, porque existe um preconceito também com o cemitério, né? Isso é muito latente. Você vai no cemitério? Você vai levar minhas crianças lá no cemitério, meus filhos? Eu não levo nem quando morre alguém da família, né? Ou senão diziam assim, quando você está vindo do cemitério, lava o tênis, joga o sapato do lado. Círculo de águas. Como se fosse um local assim, um tabu. Um tabu. A morte é um tabu para a nossa geração, né? E antigamente era o sexo que era um tabu. Agora não. As crianças sabem direitinho como é que faz o sexo, como nasce, como produz, como reproduz. Sabe direitinho. Agora a morte eles não sabem exatamente. Porque eles são proibidos de ver alguém morrer. Vai alguém, tá nas últimas lá, o que eles fazem? Manda para o hospital, joga no TI, ninguém é para chegar perto. Tudo bem, tem todas as medidas. Muitas famílias, mas ninguém morre mais em casa. Nem no velório deixei, porque pois criança não pode não ver. Pode ver, vai traumatizar. Vai traumatizar. Natural, que todo mundo vai... E você também não pode ficar de luto, que é coisa feia. Fica bem. Você tem que ser forte, tem que ser, né? A pessoa não pode nem chorar, tem que ser alegre, tem que levar ela no baile, o que é isso, gente? Então não tem nem mais o luto, que era um processo mesmo de desvinculação, né? Ou de amenização, né? Dessa compreensão. A gente dessa tem que situação. viver o luto. E o cemitério está dentro desse pacote, né? Do tabu. O cemitério tornou-se um tabu. Só vai no cemitério no dia de finados. E olha lá, né? Ultimamente, nem isso. E aí, essa exposição trouxe uma outra realidade, porque boa parte da obra do Fernando Furlanetto está no cemitério. E a gente associa. Pois é. E ninguém gastava dinheiro para ele fazer uma obra de arte para colocar na sala. Você vai gastar dinheiro à toa? Vai gastar dinheiro para fazer teu túmulo, porque é para você se destacar, para você ter, né? Que é eterno e todo mundo vai ver. E tá tudo no cemitério. E de repente você não conhecia a obra direito do Fernando Furlanetto. Se não tem essa prática e nem leva a criança para lá ver, nem o túmulo da filha chamando a mãe. Antigamente, no meu tempo, a primeira coisa que você ia fazer é ver esse túmulo, mesmo que a história tivesse totalmente controversa, né? Mas cada um tinha uma narrativa para tentar convencer as crianças, falar que aquilo é um realismo, né? Mas hoje não pode nem botar o pé no cemitério. Aí o que aconteceu? Essa exposição foi de arromba. As crianças que foram visitar, desde lá da tenra idade, né? Desde o maternal, né? Digamos, até antes da faculdade, né? Eles convenciam as mães de irem para a exposição depois. Olha só. Assim, olha, eu vi uma coisa fantástica, eu vi as imagens
na minha frente, né? Então o menininho da chupeta em gesso. Então você via as peças assim, tete a tete, né? Junto com... E isso foi sensacional. A partir daí, começaram a me chamar muito sobre essa relação. E tanto que fizeram também a Semana Fernando Furlaneto. Foi aquela porque que viram o sucesso, viram o sucesso daquilo, e nesse espaço mesmo nosso, que era um grande armazém de café, né, 100 metros de extensão, sem as paredes aqui da academia, era um salão fantástico para expor arte contemporânea. E que era outro tabu, viu? Abriu-se outro tabu. Que era visto como crime, né? Uma arte... Uma arte marginal. Marginal, de gente louca. Eu não compraria isso, olha as expressões, né? Nossa, o que ele quis fazer? Tudo tem que ter um sentido. O que significa isso? Entendeu? Então, acho que o povo vai lembrar bem daquela... né? Aquela garrafa gigante no Rio Jaguari, né? Essa até que é interessante. É interessante, ela traz uma discussão fácil de entender. Hoje é mais aceitável a arte contemporânea, ou essa arte mais livre, digamos, não dentro do realismo, né? Mas na época era uma coisa desprezível, eles achavam que era um atraso de vida, isso não levava a nada, porque eles estavam sempre pensando se a arte era comercial ou não. Ela é uma boa arte se eu desejo comprar, se eu pago o preço dela. Então o sentido da arte era totalmente outro. Então esses momentos eles vêm para trazer alguma luz. Agora o que acontece? Isso foi tudo um processo galopante. Eu vejo de 97, né? 96, 97. 97 que fez o centenário. Para cá foi galopante. Até 2005, 2006 foi galopante. E foi um choque. Mas mudou a opinião de muitas pessoas. Assim. Ou, pelo menos, abalou esse preconceito, né? Tanto da arte como do cemitério. Agora, eu acho que a gente está num vazio, num bloqueio, num vazio. Talvez por esse meu arrependimento, que eu deveria estar mais apaixonado e poder transbordar. Mas aí, Cláudia, a gente envelhece, sabe? Eu tenho esse envelhecimento, sabe? Quando eu falo esse envelhecimento, não é que eu assim, não tenho o mesmo desejo, o mesmo entusiasmo, a mesma paixão. Mas eu sinto que talvez eu não tenha mais tanta disposição como eu tinha antes. De me envolver, de me entregar, de fazer isso gratuitamente, com vontade, né? Porque não temos tempo para isso mais. Porque a gente tem que achar um jeito de sobreviver, temos que pensar na nossa previdência, o que vai ser o nosso futuro, né? Então, o que eu sinto, não sei se não é um arrependimento, mas o que eu sinto que está faltando, mais gente como a gente. Para fazer isso, né? E a gente também é culpado disso, porque a gente deveria estar promovendo essas pessoas. A gente deveria ter cuidado mais dessas pessoas que tiveram essas revelações, né? Entendeu, Matheus? Mas a gente não tem mais essa disposição. Só voltando do Fernando Furlaneto, os altares da catedral foi ele. E alguns. Não todos. O principal é? O principal não é. Ele é de 1917, ele não estava aqui, ele estava em Pietra Santa, né? Ele foi feito por um escultor italiano em São Paulo, veio todo desmontado e montado aqui, né? E ele foi comprado pelo Cristiano Osório de Oliveira. Foi uma época que eles conseguiram muito dinheiro para a reforma, né? Uma grande reforma, porque o prédio estava precisando, ele já estava bastante envelhecido, desde 1890. E aí precisava fazer essa nova imagem, né? E o Cristiano Osório foi ele e a dona Gabriela, né? Os dois são pais da dona Beló, era Gabriela Ribeiro, eles que mais motivaram essa reforma das igrejas nessa época. E também um grande fazendeiro, bancário, então ele doou muita coisa para a catedral. E o lustre, o antigo lustre de cristal, que desapareceu, também ele comprou nessa época. E no centenário de freguesia, em 1938, ele também doou muita coisa. Ele comprou o paravento, o Françoso de Pinhal. Então, os de mármore do Fernando Furlaneto lá, os altares da Santa Teresinha é dele, né? Atualmente está ali na entrada. E é interessante da Santa Teresinha que ele colocou a face de Cristo, esse homem, com a coroa de espinho, sofrido, que é uma cópia
em mármore Carrara da obra que ele ganhou a grande medalha de prata em Pieta Santa. Então ele deixou retratado aonde seria o sacrário, mas não tem o sacrário nesse altar. Embaixo da imagem de Santa Teresa ele fez essa cópia. Outro altar que ele fez é a Nossa Senhora Aparecida. Aí ele faz a pesca milagrosa de um lado, quando eles pescam a imagem sem a cabeça, e aí o outro puxa a rede e vem a cabeça. Então ele conta essa história, né? E o São José ele faz, era interessante o altar de São José, que é ali perto da cripta, né? Agora, porque antigamente esses altares estavam na nave lateral. E aí você tinha, não sei se você lembra dessa época, antes da reforma da catedral, então a gente tinha que ficar pulando as escadas dos altares, eles se interrompiam. Por outro lado, as escadas viravam banco na hora da missa, né? Ficava todo mundo sentado, as crianças brincando, né? E no altar de São José tinha o Santo Casamento embaixo, feito pelo Fernando Furlaneto. Então o São José colocando a aliança, né, bem pequenininha, na mão da Nossa Senhora, um dos candidatos quebrando a varinha, porque a varinha dele não floresceu, só a varinha de São José. Aí, quando teve a reforma da catedral, eles tiraram essa placa, né, e colocaram no altar lá no altar-mor, na mesa, por causa do casamentos. Então ela está hoje ali embaixo. Esses são os altares que ele fez. E mais algum, acho que ele também fez o altar do Santíssimo Sacramento, né, do Sagração de Jesus, da capela. E ele desenhou a grade. É isso que eu ia perguntar, o portal de ferro da Capela do Santíssimo. Ele desenhou, mas... E um serralheiro aqui da cidade, não sei se era Pradella, não lembro qual que é. E ele fez a função, ele fez todo forjado, foi um capricho, né? Então, eu não sei como que era antes de 97, que você falou, nem muito bem como que tá. Não, porque eu sou de 95. Mas eu também não sei muito bem como que tá hoje. Mas, assim, particularmente, cresci ouvindo falar Guiomar Novaes, Fernando Furlaneto, Eurídice Fontella. Então, assim, na minha cabeça, né, são grandes ícones, assim. Sim. E aí eu acho que foi feito um bom trabalho de conscientização. Pelo menos a minha geração, a gente cresceu ouvindo falar o nome do São Joanense Pagu, enfim. Né? Então, não que não falasse, sabe, uma coisa assim, por exemplo, antes de 97, né, que é o nascimento dele, foi em março de 1897. Não que não falasse Fernando Furlaneto, falava sim, mas era como um folclore, como um fato corriqueiro. Então, quando você ia no cemitério, geralmente eram no finados. Aí os adultos gostavam de mostrar para as crianças aquele túmulo que os pais dele mostraram também para eles. E falavam, certo, Fernando Furlaneto. Mas era apenas um nome, assim. Né? Agora, a Guiomar Novaes não era uma personagem internacional e tal. Então era muito ligado a eventos também. E por destaque mesmo, né? Então você tem ela como destaque internacional. Então eles sempre falaram sobre ela. Não que eles desprezassem outros artistas. E Pagu também não se falava nessa época, quando eu era criança. Eu não lembro, nunca de nenhuma referência. E até hoje ainda Pagu é um mistério, que se você for fazer uma entrevista com as pessoas na rua, quem foi Pagu? Mesmo que tiver ali naquele mural, aquele grafite que fizeram ali onde ali no Centro Cultural. Onde ela nasceu, ali na Rua Getúlio sim. Tem um grande medalhão. Se você chegar lá, fazer uma entrevista, fazer aquelas entrevistas norte-americanas, né? Você fala assim, quantos anjos tem em cima da catedral, para você ver se eles acertam a quantidade ou não. Você não fala assim, quem foi Pagu? Bem na frente ali. Eles não vão saber. Eles vão achar que é uma sigla de um grupo perigoso, sei lá, ou vão achar que Pagu é um animal. Então, é curioso isso, gente, porque a imagem dela veio a ser trabalhada depois da abertura política, porque ela era tida como uma comunista, uma anarquista, como tudo que não presta. Agora imagina no período do militarismo. Inclusive ela foi para a Rússia. Então ela só foi revelada depois de 85, 86. Aí começaram a falar de Pagu. Aí fizeram o Centro Cultural de Pagu, que nem era para ser Centro Cultural Pagu, né? Ali era para ser uma chiquiteca do lado do museu. Porque tinha uma verba estadual para a construção de uma chiquiteca, que era
A sensação É uma sensação, né? O gibi tava florescendo ali. E era para colocar puffs, não sei o quê, era botar as crianças. Então era para fazer esse trabalho, brincadeiras de história. E hoje é uma coisa tão corriqueira, tão comum. Mas na época não era, era uma sensação. E o Estado estava investindo nisso. Aí eles perceberam que só isso não virava nada. Aí eles dão um nome a Pagu. E ali aquele espaço não tinha nada a ver com Pagu também. Que era para ser uma biblioteca que estava andando de tudo quanto é lugar, né? Ela já foi lá no Teatro Municipal, onde tem aquele Sputnik, o auditório lá em cima. Também eu acho que foi contraditório. Que seria o Cine Beloca. Ali foi a biblioteca, nos tempos, né, nos anos 70, 80. Eu frequentei essa biblioteca, tinha uma mesa cabalete no meio, tinha a dona Isaura Basso, que era brava, e tinha um monte de livro de história de São João, mas era uma estante de madeira, sabe, de tábua. Você pega... Rústico. Parece que você pega aquelas tábuas de construção. Construção, né? É uma coisa super improvisada, os livros tudo dobrando, caindo, entendeu? E aí você falava assim, nossa, preciso fazer trabalho para a escola. Naquele tempo não tinha computador. Então você tinha de ir lá, subir aquela escada, e aí chegar e pedir, tem trabalho, preciso fazer um trabalho sobre a história de São João. Aí vinha aquele mesmo livro da Maria Leonor, né? Alvarenga Silva e a Matilde, ou senão o Zé Osório, era proibido, porque o Zé Osório era muito complexo, ou do Teófilo. Mas tinha mais o livro que era patrocinado pela prefeitura, então era o livro da Maria Leonor. Então, aí a biblioteca foi para Getúlio Vargas, foi na casa que era do José Vieira, que hoje é um prédio verde claro, acho que tem uma farmácia embaixo, não sei se é de produtos naturais, ali na... sei qual é. Aí foi ali, eles alugaram, a prefeitura alugou, o departamento de cultura foi lá também, e depois eles falaram, aquele prédio que a gente construiu atrás do museu, nem poderia ser uma biblioteca? Aí que eles veem com o nome Pagu. Aí Pagu não existia. Mas por quê? Eles pensaram assim, qual sanjonense está ligado à literatura? Estava começando a se destacar. Entendi. Aí destacar nos meios, mas ninguém tinha associado com o Pagu. O Pagu saiu com tantos anos daqui. Nasceu em 19, é isso? 9? Acho que foi 15 anos. Não, menos, 9 anos, coisa assim. Porque... E ela foi fazer a vida em Santos. Sim. Em Santos. Então não era um personagem que... E a família... Que as pessoas viram na rua. O nome dela. Patrícia Heller Galvão. Galvão Tias, né? Tias Galvão era um escritor do jornal Município e da revista Circos. Era um escritor até muito criativo, articulado, né? E a mãe era filha do Nicolau Heder, lá do sobrado da diocese. E a família Heder não queria que tocasse no assunto, que ela era de São João, porque eu sou parente de uma prostituta, de uma ordinária comunista, entendeu? Que foi presa, que foi pra China, entendeu? É o pacote completo, né? Que fuma. Ela fumava nas ruas de São João, era um absurdo isso. Sério? Isso eu não sabia. Então ninguém dizia que ela era parente. Alguém falava assim, mas ela é Heder. Vocês não são parentes? Não, nada a ver com isso, entendeu? Entendi. Então você vê que é um preconceito muito grande. E por causa desse efeito, dessa lacuna, hoje é incompreensível como que a São João não cultiva a memória de Pagu. Vocês estão vendo como é a construção dos personagens? Assim como o Geraldo Filme também. Pois é, Geraldo Filme, só agora, recentemente. Mas antes, não tinha nem... São João ainda é uma cidade conservadora? Nossa, isso é complicado. Eu acho difícil de analisar isso. Sabe que eu acho que tem uma dosagem. É algo de praxe em toda a cidade, né? Eu vejo isso também em Poços de Caldas, né? E na região, conheço bastante a região aqui, bastante trabalho na região. É assim, sempre vai ter. Eu acho que o que dá para dizer é que quanto mais forte o conservadorismo, também mais forte os movimentos para tentar chocar e quebrar, né? Então eu acredito que as cidades da região vivam isso um pouco. Sim. Mas eu acho que hoje eles são muito poucos, esse tipo de conservadorismo no sentido assim, de tradicionalismo. Cultural, assim. Uma tradição, até um reacionarismo, né? Uma situação mais difícil, porque eu acho que isso aí, se você for medir, deve estar uns 10%, é muito pouco. E uns tempos atrás era muito mais. E esses que querem quebrar, né,
quebrar essa barreira ou causar escândalo, também, eu acho que reduziu. Porque antes eu acho que estava muito mais forte. Em compensação, você tinha os que queriam a contracultura, essa cultura conservadora, né? Então eles estavam mais prontos para quebrar, para chocar, né? Hoje, eu acho que nenhum outro. Não há o choque mais, entendeu, Cláudio? Então quando você faz uma pergunta dessa, eu acho até curioso, assim, uma observação minha. Eu sinto nessa minha experiência de cultura aqui, regional, e eu vejo isso também em São Paulo, em Campinas, eu estudei em Campinas, um bom tempo. Todo mundo falava, Campinas é muito conservadora. Toda cidade que se torna uma cidade universitária sempre tem esse choque, né? Sim. Porque eles acham que a universidade é que vai trazer outros pensamentos, outras pessoas distantes, uns forasteiros, a maior quantidade de forasteiros, né? Que na faculdade pode acontecer a doutrinação. Pois é, e tem professores que não são daqui, são de outros lugares, então eles têm medo disso. Mas depois Campinas, ela já nem fala mais disso, não há discussão sobre isso. Aí que eu acho que mora o perigo. Então você não sabe nem exatamente quem é conservador, que conservadorismo é esse, e nem quem é o contracultura, o choque. E não sabe o que as pessoas estão pensando. E que também nem se relaciona mais com a cidade. Então eu sinto que a gente está... Cria-se bolhas, né? Eu sinto que a gente está nesse vácuo. Mas eu vou... até, né? Mas agora eu fiquei pensando que a história da dona... Eu não sei se eu estou sendo muito drástico, assim. Vocês estão provocando. A gente gosta. Eu estava pensando na história da dona Rosinha, né? Toda a história dela, né? Ela tentou se adequar à sociedade da época. E não foi aceita mesmo. Então, pelo menos a Pagu não foi aceita mesmo e foi ela e não se adequou. Mas acho que ela nem lutou contra isso, né? Acho que ela não estava aqui. Não. Né? E mesmo se tivesse, eu acho que era dela, né? Se ela tinha um sentimento do São João. Porque em nenhum momento entrar em contato com a Pagu enquanto vida para São João. Ninguém fez homenagem para a Pagu aqui em São João enquanto vida, que é diferente do Omar Novaes. Sim. Entendeu? E nem reivindicava que ela deveria dizer que nasceu em São João do Boa Vista. É como se, assim, ela nasceu com um acidente em São João do Boa Vista. Então, ela tinha como cidade natal dela a Santos, que é o que abrigou ela. E ela viveu em São Paulo, estudou em São Paulo. Nem o fato dela ser casada com o Oswaldo de Haddad não redimiu ela dos pecados. Talvez hoje, né? Não sei. Tanto ela quanto... O Oswald, o Oswald, ele também teve outras mulheres, né? Esse tempo a gente foi restaurar a casa da última mulher dele lá em Piracicaba, na rua Santa Cruz, para ser o Sebrae. Eu tenho um escritório, né, de arquitetura e trabalho com restauro. Então, depois do restauro aqui do Senac, sim. Aí a gente foi fazer o Senac. Que aliás ficou maravilhoso. Aí fomos fazer o Senac em Piracicaba. E era uma casa de um senhor que tinha uma filha e que foi casada com o Oswald. Então eu fiquei lá analisando as pinturas, vendo as fotos do Oswald. Eu falei, nossa, mas ele pulou de galho em galho, né? Porque ele deveria ser insuportável, né? Eles casaram no cemitério, porque era meio clandestino, e depois ainda fez juras de amor sobre os túmulos da família. E traiu a Tarsila, né? Mas a Tarsila aceitou, então você fica assim mesmo. Aceitou até que ponto, a gente não sabe. Então, o que realmente são essas histórias? As histórias que não são contadas. Sim. Então. E aí você falou da vozinha do Guilu, é muito interessante. Talvez está dentro desse roteiro que eu estou comentando, né? Desse vácuo, desse momento de orgulho, né? Que você está falando. E desse... Então, quando eu era criança, né? Depois estudante, lá do externato, a colega nossa, né? A Fabiana Roberto, ela morava na casa da vozinha do Guilu. Olha né? só. Que ela foi herdeira. Ela e o irmão. E ela já faleceu. Sim. Faleceu do coração, Fabiana. E Fabiana era filha da Judite, né? Judite. Linda, era linda aquela menina. E, assim, e a gente ia nadar na piscina, porque era a única casa que tinha uma piscina. E a gente apreciava todo mundo nadar. E eu aí ficava rememorando, assim, quando eu era criança, né? Nessa época eu já era jovem. Porque quando eu era criança, eu passava por essa rua, né? Para ir para o Joaquim José, para o Stop, e ficava olhando, era um mistério, era uma casa assim meio fechada, assim, de vegetação.
E os outros falavam, ai, que minha mulher é misteriosa. Ninguém falava de Rosinha. Misteriosa, tem um motorista, o motorista vendia flor lá no fundo. E a gente não sabia das histórias dela, mas só sabia desses mistérios, né? E eu tinha tia falando assim, ai, consegue um móvel lá da lua, acho que elas estão vendendo, né? Que era uma espécie de mito, mas é um mito no sentido assim, ela tem o direito a todo luxo. Né? Ela tem o direito a todo luxo. Então eu quero um pedacinho desse luxo para demonstrar para as outras pessoas que eu tive direito a um pedaço do luxo dessa vulgar mulher, né? Que conseguiu caçar, laçar um ricaço. Porque eu, que sempre fui correto e justo e nunca tive nada, nunca peguei a recompensa. Esse brilho dela. E ela era cafona, né? Porque o brilho dela, ela comprava lá na Rua Augusta, que tinha várias lojas, ela comprava só coisa Luiz XV, né? Tinha que ser tudo dourado. Dourado aliado a ouro. Você chegou a entrar na casa? Sim, na casa assim, de primeira, toda decorada. Era impressionante. E tinha um vaso lá, né, de cristal, que era o tamanho dela, tinha 1,50 m. Então era o tamanho dela. E ali ela comprou esse vaso. Mas ela decorou toda a casa, ela ia comprando. Quando ela sentiu, a casa é uma parte dela. Era uma parte dela. E quando ela sentiu que ela, com a morte do Green, ela estava sozinha, ela deu um estralo nela que ela achou que ela ia cair na miséria, porque ninguém mais ia dar bola. Ela tinha a proteção do Deus, como se fosse uma barreira, ninguém vai atingi-la. Por isso que ela ficou reclusa, entendeu? E ela, o que ela fez com o motorista dela lá, que é o jardineiro? Ela pegou lá na garagem e montava arranjos de flores, que é tipo ikebana, que na época estava na moda, esses arranjos japoneses, que vai fazendo proporções e tal. E ela começou a comprar móveis de estilo, cristais tchecos, sabe essas coisas cafona? E dizia, falava para ele vender também, dizendo que era da casa. E era tudo mentira. Então, e você tem assim, personagens importantes que iam lá consumir e dizer que isso era da casa dela, e não era. Ela estava fazendo uma vivenda. Então ela ia em São Paulo, mandava comprar essas coisas luxuosas, para tentar enganar quem estava comprando o arranjo de banda para levar um pedacinho dela. Na verdade, ela estava criando uma grife. Certíssimo. E uma das que foram enganadas foi a Aparecidinha. A Aparecidinha falava sempre para mim, né, Mangion, né? Ai, eu comprei umas coisas da... Depois eu descobri isso. Nossa, eu comprei não sei o que, acho que eu comprei uns vasos tchecos, aqueles vasos que você compra e saía muito em leilão, umas vagabundagens, assim, tipo poncheira, sabe? E aí cristais, e que hoje os chineses fazem de monte. Mas assim, as coisas dela ficavam lá. E a Judite herdou depois, né? A hora que ela saiu da casa. Ela não, os filhos dela. Deixou os dois. Aí, ela, com o falecimento da Fabiana, a parte da Fabiana ficou para ela. Entendi. Você acha que os... Mas só para falar dessa questão do vácuo, né? Aí você vê o personagem mesmo da Rosinha, do Bilu, ela foi incrementada, alusiva, ou criando uma alegoria alegórica a partir do livro da Silvia Ferrante. Sim. Foi o meu primeiro contato com a história também, né? Mas a Silvia Ferrante, ela sempre falou que aquele livro é um romance, né? Ele é baseado em fatos reais, não tenta ser uma biografia. Ele é ficcional em parte, por exemplo. Porque é difícil, não existe assim nenhuma biografia ela é totalmente verdadeira. Ela já vai pelo viés do biógrafo, né? É que nem, eu sei que tem isso, por exemplo. Da onde vem história, sabe? A palavra história, ela vem de história, né? História, que é latim. História é narrar. E que, por sua vez, vem de histor, que é grego. O que é histor? Julgar. Olha então, só. É uma narrativa com julgamento. Então, você vê que ela não é completamente verdadeira, autêntica. Então, nem as que se prestam a ser, né? A narração você já imagina como uma comunicação, né? Oral, vai passando, ela vai transformando. E ela vai melhorando, ficando mais incrível. O telefone sem fio. E agora, com julgamento, aí era o que a gente precisava. Porque cada um vai pensar da sua maneira, né? E o próprio
narrado pode também contar a sua versão, porque ele não vai remeter aquela memória realmente do fato que aconteceu, porque ele mesmo está assistindo aquela situação, ou ele está relembrando aquela situação. Então é muito interessante quando a gente pega a etimologia das palavras e a gente fala, nossa, é muito mais inteligente. Então, toda biografia autorizada é uma alegoria. Entendeu? Uhum. Então, isso não tem. Agora, o problema é você fazer a não autorizada. Porque eu não gostaria que os outros ficassem julgando e eu assistindo isso, de repente fazer divulgamento, e eu não aceito. Então, a família aí se revoltou. Entendi. E eu lembro que a Silvia falou até, nossa, ela estava pensando em colocar nomes fictícios, mas era muito hipócrita. Inclusive na versão em inglês são nomes diferentes, né? Mas é muito hipócrita isso. Por causa também dessa questão de direito, dessas polêmicas. Então, é muito hipócrita, porque as pessoas sabem que você está se referenciando ou se inspirando em tais personagens. Uhum. Mas isso aí é um debate muito legal. Fazer com a Silvia. E a gente vai fazer. Você acha que 200 anos depois a nossa cidade ela evoluiu como os nossos fundadores esperavam? Já que estamos julgando. Eu acho que os fundadores não têm consciência de que eles são fundadores. Aí esse é o primeiro passo. Mas aí você fala da parte do Antônio Machado ou do senhor João Ramalho? Nós intitulamos eles como fundadores. Agora, senhor Ramalho. Eu julgo isso, entendeu? Porque Só daria pra ver com o distanciamento, quando né? a gente lê os originais mesmo do senhor Ramalho, né? Que são as cartas que ele vai enviar para o bispo, para pedir a capela privada, depois... E ele sabe escrever, ele sabe, você percebe as intenções dele, né? Depois ele vai pedir para se transformar em freguesia, muito rápido até, né? Você fala, nossa, que poder que esse cara tem, né? Nenhuma cidade conseguia atropelar essas instâncias, assim, muito acontecidas, né? Então foi galopante. 34 ele faz a carta para pedir para ser capela curada, não 24, 34. 10 anos depois. 4 anos depois, você pede para ser freguesia. Então, capela curada era vila, freguesia, depois vila. Primeiro povoado. Povoamento, póvoa lá. Isso, né? Póvoa é pessoas. Então, povoamento, povoado. É aglomeração de pessoas. Depois, se você tem uma quantidade de pessoas, geralmente você julga como? Você julga por famílias. Então, as famílias, elas ocupam uma casa, né? Cada família ocupa uma casa, não é isso? A gente tem esse imaginário. Claramente, você junta 2, 3 famílias, senão não dá samba, né? Problema de cunhado é. Aí, então você faz, cada família tem a sua casa. E cada casa tem fogão a gás? Não. Não? E 800? Ah, não, tá. O fogão a lenha. Mas assim, você faz a lenha e põe... Você corta a lenha. Não, e põe fogo assim, você põe a fogo na casa, então. Tem que deixar chaminé. Bom. Com 2 a massa forte, mas você pode focar e pode botar em perigo a tua casa, né? Então, e que hora que você tem as refeições? Meio-dia e talvez naquela época umas 5 da tarde. Não? Eles acordam com a galinha, é você que tá acordando com É verdade. Não é verdade, não. Eu trabalho. Que hora que as galinhas... Eu sou jornalista, mas eu trabalho. Que hora que as galinhas... Vamos chutar, 4 horas da manhã? Sim, a hora que começa a raiar os primeiros sol, os raios do sol, né? Então eles acordam nessa hora, porque eles vão dormir cedo, eles dormem com as galinhas também. Então a hora que apaga o sol, não tem televisão, gente, não tem nada, não tem o que fazer. E aí faz sexo, né? Faz filho, as famílias mais numerosas. Por isso que aumenta, né? Não tem distração maior. Aí, o que acontece? E aí continua. Aí eles têm que comer, tem. Sim. Acorda, você tem que tomar tem que preparar a comida para ir para a lavoura, para a Então, que hora que você acende esse fogão? Que hora? Eu que te pergunto, que hora? Quanta hora aí? 4 4? Assim que levanta. Sim. Aí você acende, abana para aumentar o fogo, né? Fora que você tem que catar a lenha, tem que trazer.
Mas tem que ter um território que te permita isso também, né? Então, você vai colher tudo. Aí, que hora que você apaga esse fogo? Provavelmente quando vai dormir. Exatamente. Por que você vai apagar o fogo depois que você preparou a merenda da manhã? Se você Já ainda deixa. tem o almoço, que hora que é o almoço? Se é 4 horas, que hora que ele volta pro almoço? Não deve ser meio-dia. 9 horas da manhã, 10 horas. 9 a 10. E que hora que é a merenda da tarde? Então, Aí é ele moço. vai voltar para a lavoura? 4. Deu E pra a entender janta? agora? A janta é essa merenda mesmo. A janta é a merenda? É a 4 horas. Não tem café da tarde? E era chamado de merenda. Olha só. Jantar é uma coisa muito sofisticada, né? Ah, por isso que Era nas um escolas outro antigamente a comida era chamada de merenda. Sim. Olha, Tem uma origem. Que hora então que volta? 4, 5 horas. A hora que eles vai tomavam nascer. banho? Não é, eles lavavam as partes. Ah, tá. Que nem Então, no frio, né? Assim, nem É, carne, porque igual- essa coisa de tomar banho era muito perigoso. Apesar do hábito do indígena, né? Essa questão de se sujar muito, então você tinha que tomar banho, porque você vai deitar, você vai sujar lençol, vai ficar É um país tropical, insuportável. não é um país europeu. Né? É, mas mesmo assim era um banho de partes, assim, era bacia, jogava água quente, né? Você pegava lá do forno antes de desligar o fogão, né? Jogava na água, temperava e aí você lavava as partes. Então a bacia você não cabia totalmente, né? Então você tentava se molhar. Uma enganada, né? É, uma enganada. Mas funcionava. E outra coisa, banho era muito perigoso. Na cabeça deles, você tirava energia, você gastava pele. Uhum. Então tinha... E eles associavam isso muito às doenças. É como se você estivesse tirando a proteção. Por um lado, tem uma lógica, né? Tanto você- que perdurou por bastante tempo. Hoje não, hoje a gente pensa assim, da renovação da célula. Mas para a época não, eles acreditavam que você ficava muito mais frágil, muito mais propenso às doenças que são desconhecidas. Tipo lepra, você entendeu? Sífilis. Uhum. Então você estava muito mais propenso a tuberculose. Eles não sabiam exatamente o que Causava. era o transmissor. Então essa questão de pele era muito sério, né? E era, como chama, a teoria contagista, que era o contágio com o doente. Então, isso eles achavam que a pele era uma proteção. Entendeu? Então, é interessante. E isso depois prolongou-se para as grávidas. Então, quando elas tinham filhos, elas não podiam tomar banho e nem lavar a cabeça. Isso. Porque elas estavam na fase da amamentação e da fragilidade. Uhum. Entendeu? Então, Então, muito aí que não interessante podia isso. perder a Que resistência. era quarentena, 40 dias. Acaba nessa situação. até pouco tempo, sempre falava, ó, espera 15 dias para lavar o cabelo. Na época era 40 dias. Era quarentena. A quarentena era muito... É meio cabalístico. Era que nem o 7, 70, 700, né? Sempre um número, o né? 7 era um número cabalístico muito frequente. E para esse resguardo, essas questões, era o 40. Porque eles falam assim que é um mês mais 10, né? Que é 30 dias mais 10. Então 10 para garantir. Entendeu? Talvez tenha alguma coisa a ver com também Jesus ter passado Pode 40 ser. dias no deserto. Sim, também. É outro número cabalístico, né? Como você falou do... Bom, aí esqueci de falar. Aí vamos lá se tem a chaminé, né? a gente O que acontece? Cada família tem um fogo, né? Uhum. Então, quando o forasteiro vinha aqui, sei lá, em São João da Boa Vista, estava começando ali, ele sabia exatamente quantas famílias tinham na cidade. Pelas chaminés e pela Contando fumacinha. pela fumacinha que saía pela chaminé. Era como se fosse um sinal. Então, ali tem uma família, aqui tem outra família, aqui tem outra família. E no comércio, você não tinha fumaça, porque você não tinha fogão. Uhum. Comércio, oficina. Então, ou estava anexa à casa, ou se não. Então, era o jeito de contar quantas famílias tinham no lugar. Era quantos Com fogos. precisão. Quantos fogos. Quantos fogos? Por isso que a gente vê esse termo. E o Monsenhor Ramalho mencionou isso. Ele falou assim, olha, já tem tantos fogos nessa localidade. Então, está na hora de ter uma capela curada. Porque dá para sustentar a capela. Aí, dá para ser freguesia. Aí, para ser freguesia, ela vai separar da freguesia, ela vai ser paróquia. Então, ela vai ter a igreja matriz, a igreja mãe. Ela vai poder ter capelas. O Rosário foi a primeira igreja? Não. O Rosário veio depois. A primeira igreja, ela não... A primeira igreja é a que vem antes do Monsenhor Ramalho, né? Que a localidade tinha um pseudo-povoamento, mas era ali à beira do córrego São João, na rua General Carneiro.
a rua lá da Esportiva, só que você indo em direção ao Rosário. Aí você vai, desce, não é? E aí você vai subir, vai chegar ali na rua Ratcliffe, não, ali é a rua Capitão Teco. Era bem ali a capelinha, mas era uma capelinha bem precária, feita de promessa, e era a Santo Antônio. Santo Antônio do Jaguari. Tradicionalmente, pela população, eles falavam que a data de construção dela foi em 1824. É a data que a gente está adotando. Entendi. Com fundação. E aí ficou Santo Antônio do Jaguari, porque o córrego São João era tributário do Jaguari Mirim. E não tinha nome. Então era uma capela perto, do lado do rio Jaguari. Então esse é o primeiro nome. E o Monsenhor Ramalho chegou aqui e viu isso e falou, nossa, tem potencial essa localidade. Falando naquela questão que você falou dos fundadores, da pergunta dos fundadores. Você está vendo que eu vou dando contorno e chego lá. Aí, tem potencialidade do quê? Qual o interesse dele? Dá para você perceber nas cartas e na velocidade de aprovação. Ele queria uma localidade exemplar que pudesse instalar, né, uma cidade ou uma freguesia, porque freguesia era importante para ele, por quê? Porque você teria uma igreja, um centro, né, de votantes. E para ser votante, você tem que ser o quê? Homens bons. Aí quando a gente fala homens bons, a gente fica pensando assim, homens bons? Justamente. Homens bons. Existe? O que é um homem bom, né? É tudo mal? Nossa, Cláudia. O bom aí... Eu achei muito forte homens bons, só os homens bons. Mas homens bons aí seria aquele que é da terra. Que não é um forasteiro, não está de passagem. É aquele que cuida do lugar, ele tem raízes ali, ele fixa, ele tem família para se responsabilizar. Até hoje tem isso aqui, ó, que família que você é? Não sei se mas a minha tá mais para mulheres boas do que para homens. Mas tem, né? Não tem. Mas muitos, quando eu ia entrevistar, Cláudio, eles falavam assim para mim, que família que você é, né? Aí eu falei assim, não, eu sou... Aí eu contava a família da minha mãe, né? Ótimos. Porque do meu pai é italiano, né? Eu falei, eles não vão saber, né? Vou tentar da minha mãe. É lá do Zequinha Rodrigues, aqui lá de cima, né? Minha mãe é da tia Duvina, que era muito de igreja. Aí eu falei, nossa, agora eu ganhei a pessoa para fazer. Aí ela fala, eu lembro da dona Edith Vestim. Nossa, eu pensei que você era forasteiro. Porque eu era loiro, olhos claros, eu era um forasteiro, que eu não era dali. Então ela não ia contar segredos da vida dela, da terra, porque eu não era um homem bom. Deu para entender agora? E aí ele precisava ter homens bons. Como que eu vou fixar esse homem na terra? Criando essa condição de freguesia. Aí eu vou adquirir essas terras, eu vou oferecer, vou montar também, como chama, engenhos, propriedades. Dá um ecossistema para ele. Eu vou oferecer para as pessoas que têm dinheiro lá em Minas Gerais, lá pro lado de Itajubá, de São João del Rei, Cristina. Vou oferecer para essa turma abonada, ou aqui de Mojimirim. Eu ofereço vender as propriedades que eu montei e eu dou de brinde para eles uma quadra, metade de uma quadra no que vai ser o centro de uma futura cidade. Que agora é uma promessa. Porque ele vindo aqui, ele vai assentar, vai fixar, vai virar um homem bom. Que era rolado no censo, era feito um censo, desde o século XVIII era feito censo em cada localidade. Então eles iam em cada casa, em cada fogo, para saber como era composta a família, se tinha escravo ou não, tinha homens, mulheres. Eles faziam um censo para saber se aquilo podia se transformar numa freguesia. Porque esses homens bons é que votavam. Deu para entender agora? E a eleição era feita dentro da igreja matriz. Então como que eu vou ter igreja? Se eu tenho capela, não funciona. Eu tenho que fazer uma igreja matriz para eles votarem. E qual era o interesse do Monsenhor Ramalho? Ser senador do Império. Olha só. E ele conseguiu. Ele conseguiu? Conseguiu, mas só que morreu antes de tomar posse. Isso é uma história interessante, né? Então, é fundador? Sei. Não sei se a preocupação maior dele, né, é de ser um fundador. Não tem essa pretensão vaidosa de ser um...
talvez a intenção dele é ter prosperidade, ter importância, porque ele era uma pessoa traquejada e treinada para isso, porque ele foi, digamos, um aprendiz de um bispo muito importante em São Paulo, né? Ele veio de Portugal, fez o seminário em São Paulo, ele junto com o José Bento, né, lá de Pouso Alegre, mais o regente Feijó, eles eram tudo colegas. E eles foram formados para ter representatividade no império. Entendeu? Saber como lidar com isso, como criar um meio certo. E ele foi num projeto ele era de 20 amigo, anos. exato, ele era amigo de Dom Pedro II, ele ajudou na Revolução lá de 48, ele forneceu soldados, ele mesmo foi batalhar. E ele atrai essas pessoas porque ele quer uma cidade. E ele não faz qualquer cidade. Não faz qualquer cidade. Eu estou falando de cidade, mas cidade é uma categoria que vem bem mais tarde. Aqui vai ser em 1885. E não faz essa localidade qualquer. Ele quer fazer caprichosa. Por quê? Se ele caprichar nisso, ele vai trazer poderosos, ricos. Então ele precisa de homens bons, ricos. E aí o que ele faz? Ele chama o Amorim Cigar, porque ele também não tem tempo para ser pároco aqui. Ele tem os negócios dele em Mogi, em São Paulo. Então ele deixa um subordinado. Era padre também. Era o tipo vigário. Você tem duas condições: o pároco, os dois são padres, pode celebrar a missa, e tem o vigário. O vigário é o assessor do padre, do pároco, que é o responsável pela paróquia, que é a freguesia, a paróquia. Mas por isso que existe vigarista. Vigarista vem da palavra vigário. Olha, é aquele porque o vigário é o que mexia com tudo, né? Mexia até com as finanças, a fábrica da igreja. Então, às vezes, dava umas desviadas e tal, né? Ou aprontava, não tinha responsabilidade. Mas o Amorim Cigar era muito bom. Então, o que ele passou para a missão para o Amorim Cigar? De dividir essa terra, fazer uma grande praça, isso tudo é o reflexo dessa... Fazer ruas largas, entendeu? Contactar as pessoas, esses fazendeiros que compravam a propriedade do Monsenhor Ramalho, oferecer para eles os melhores pontos, entendeu? E eles espelharam essa praça na principal praça lá do Rio de Janeiro. Eles se inspiraram em Vassouras, que era a cidade símbolo do café, né? Então ele fez tal qual Vassouras, falou assim, ó, essa capelinha aqui, gente, isso aqui não vai para frente, não segue nem a lei da igreja é suficiente aí. Por quê? Ela tinha de estar em lugar não ermo, assim, perigoso de dar uma enchente, não tem jeito de expandir, não tem como se sustentar, não pode estar ligado com nada de casa, tem que ter uma área envoltória aberta para passar procissão, entrar, fazer festa, para conseguir dinheiro para o santo, tudo. E essa capelinha não tinha essa condição, ela estava ali atarracada, não era o melhor lugar para fazer uma grande cidade. Aí ele propõe fazer do outro lado do córrego. A população fica uma fera. Qualquer mudança. Aquela que estava tudo na beirada do córrego, né? O corguinho. Se mudar a capelinha, ainda mudou o nome do santo. E ainda muda o nome do santo. Põe o nome de quem? Dele. João José Vieira Ramalho. Monsenhor Ramalho. Era Santa Não, João José Vieira Ramalho. Tá. Aí você acha que ele é bobo? Eu preciso ter o nome da localidade com o meu nome.